Até ainda fazendo um retroativo, tem um vídeo em que eu explico o que é full stack, mas de repente você está aqui na nossa audiência e você, o que de acho é esse full stack que o Moacir e que o Renzo estão falando? Então fazer um resumo aqui simples, né? Eu sempre gosto de trazer ou etimologia ou tradução das palavras, né? Do inglês, full vem de completo, de cheio, né? E stack vem de pilha. E pilha nesse sentido aqui tem a ver com a pilha de tecnologias utilizadas para se resolver um problema. Tá? Principalmente quando se fala de full stack, a gente está falando normalmente de aplicativos feitos para web. E quando você fala de full stack nessa área, você está falando de áreas distintas. Então você tem o back-end, um servidor, você tem o front-end, que vai ser a parte da tela em si, o que é visto na tela, interface, comportamento, até um pouco se conectando com conteúdo e um pouco de certa forma, de apresentação desse conteúdo, e ainda está falando de quem mantém essa infraestrutura funcionando, que é a parte de operações. Por isso que o Moacir falou, eu coloquei um sistema no ar do zero, eu sozinho. E aí o Moacir me perguntou, Renzo, você é um full stack? Eu falei, na definição de pato, que eu vou trazer daqui a pouco, eu sou. Por quê? Porque se você pegar o site Python Pro, também eu coloquei no ar, sozinho, já estudei front-end para entender, isso no passado, né? Tem que reestudar de novo, mas já estudei no passado um framework front-end, conheço alguns deles, conheço os antigos, conheço o jQuery e conheço o Angular 1, pretendo inclusive estudar o Vue.js, que é um novo, e já fiz também parte de operação, estudando o Ansible da vida para conseguir automatizar a infraestrutura de uma aplicação quando eu estava na Prices. Né? Então, de certa forma, eu já atuei e tenho conhecimento nas 3 áreas. Tá? E por que às vezes, o que motiva uma pessoa iniciante a querer, então, ser um full stack? Ou seja, a pessoa que tem conhecimento em várias áreas de desenvolvimento, de programação. Porque ela vai no preenchimento de uma vaga, e eu escuto isso sempre, fala, Renzo, todas as vagas que eu vejo pede um tal de desenvolvedor full stack. Tá certo? Então, isso é o que motiva o iniciante. Eu quero ser, a pessoa ainda não sabe fazer o Hello World, mas ela já quer ser o full stack. E por que o que dá a nossa pergunta de por que não ser um full stack, por que eu e o Moacir advogamos para você não ser um full stack? A nossa área, a área de tecnologia, ela é muito vasta. Se eu pegar só uma pequena área que é back-end, já tem uma vastidão de conteúdo para você, que você tem que saber, que você tem que estudar. Tá? Então, no seu início, como a gente fala muito de caminho mínimo para se chegar no mercado, regra de Pareto, qual é o 20%, nesse caso do estudo, que vai te entregar 80%, no caso aqui até 100% do seu resultado, que é uma vaga. Se você tentar ser o full stack de início, você vai ter 3 áreas que são extremamente vastas na programação web: front-end, back-end e DevOps, também se chama de operação, ou seja, infra, tela, interface e o servidor. Você tem muita coisa, então até você conseguir ficar proficiente nessas áreas vai demorar. E enquanto demora, você vai ser o que eu mencionei ali no início, você vai ser o desenvolvedor full stack, que é mais parecido com um pato. E vem de onde isso de ser parecido com um pato? Vem do dizer que diz. Do dizer que diz é ótimo. Vem da célebre frase que é o seguinte: o pato anda, o pato nada, o pato voa. Ou seja, coincidentemente, 3 áreas onde o pato atua. Só que o pato não é excelente em nenhuma delas. Então, ele vai perder, por exemplo, para a gente nem pegar, ele vai perder de um peixe, ou vai perder de um pinguim, que não voa, que não anda direito, mas ele é especialista em nadar. Então, ele vai perder de um pinguim nadando, né? Ele vai perder, potencialmente, de uma galinha andando, que só anda, não voa e não nada, né? E ele vai fazer tudo ali de uma maneira rasa. Então, qual que é a consequência se a gente traz isso para o full stack? E você não vai conseguir resolver nenhum problema direito, com profundidade. Você só vai conseguir resolver os muito mais simples. Então, até você conseguir aprofundar em todas essas áreas, até que você consiga fazer isso, potencialmente
a sua empregabilidade vai ser baixa, porque na hora que alguém te fizer uma pergunta mais profunda sobre back-end, sobre operação ou sobre front-end, você não vai saber responder e não vai conseguir resolver esse problema. E aí o que você deve fazer, então, que é o que a gente advoga? Ser extremamente focado no caminho que você vai escolher. E o que o Renzo é? Eu me considero um desenvolvedor back-end. Eu sei muito sobre desenvolvimento back-end. E aí o que eu falo para a turma? Por quê? Porque eu foquei só nisso. Eu foquei em uma área, back-end. Dentro de back-end, eu já aprendi Java, mas hoje em dia eu foquei em uma linguagem só, que eu acho que é o que você deve fazer. Uma linguagem só, Python. Dentro de Python, um framework só, Django. Pronto, você já eliminou um mundo de coisas para você estudar e ainda assim sobrou muito conteúdo para você ficar proficiente. Então o risco aqui é esse. Se você tentar ser um full stack do início, é o risco de você virar um pato, tá certo? Então o Renzo é um back-end e depois, acho que a gente vai falar um pouquinho depois você vai comendo pelas beiradas. Pronto, agora eu sou um especialista back-end. Legal. Sim. Vai ser natural, né? Você começar a comer pelas beiradas e falar, não, agora eu quero entender como é que o meu código back-end chega lá no front e como que ele é montado no front. E aí você começa a aprender um JavaScript, você começa a aprender um framework web, sim, você aprende um pouquinho de HTML e CSS. Calma. Vamos aos poucos. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E a parada é justamente esse lance de você não... Você precisa ter foco, né? Tipo assim, quando a gente é programador, depois de um tempo, tal, se você começa... Eu tô vendo o René Lima, ele fez uma pergunta aqui, né? Renzo, tenho experiência profissional com front e back-end. Embora as skills mais fortes sejam back, é salutar aplicar em vagas full stack. René, quando você chega num nível assim de tipo pleno pra cima, não tem mais essa de back, front e tal. Você vai ter, obviamente, mais experiência e mais proficiência em determinada área, seja back, seja front. Mas, cara, programador programa em qualquer linguagem, entendeu? Tipo assim, tentando fazer uma comparação, né? Uma pessoa que saiba se comunicar, para ela conseguir se comunicar em várias línguas, ela só precisa aprender aquela língua. Mas ela sabe se comunicar, ela sabe montar ideias, formar palavras, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de programação, é relativamente parecido. Quando você sabe programar, o saber programar é mais ou menos parecido com o saber se comunicar. A questão é que quando você muda de língua, quando você muda de linguagem, você vai precisar aprender a sintaxe daquela linguagem, mas o ato de programar vai ser relativamente parecido, né? O que muda é sintaxe, são pormenores, às vezes paradigma, tem linguagens que são de paradigmas diferentes, tá? Enfim, né? Então, acho assim, cara, programador mesmo, o cara sabe programar em qualquer linguagem, ele sabe programar. A linguagem é só uma curva de aprendizado a mais que ele vai precisar, e aí ele vai começar a entender que tem linguagens que resolvem determinados problemas, linguagens que não resolvem determinados problemas, né? Então, esse é o ponto, mas a gente não está falando do programador experiente aqui, a gente tá, a nossa mensagem não seja um full stack, é focada no programador não experiente, né? Para quem está iniciando. Por quê? Por que isso? Porque é o que o Renzo falou. É muita coisa para aprender. E principalmente você não sabe nada ainda. Entendeu? Você sabe muito pouco. E como você sabe muito pouco, você precisa ter um foco. Então, assim, sei lá, a gente tá falando de web, HTML e CSS não tem como fugir. Só que, HTML e CSS você resolve com Bootstrap da vida, e aí a curva de aprendizado é muito pequena. E tagamento de HTML, essas coisas é muito simples também. Tipo assim, sei lá, é um detalhe no fim das contas. Você não vai ficar aprendendo como que você centraliza alguma coisa no CSS, tal, não sei o quê. Essas bibliotecas surgiram justamente para facilitar o trabalho dos até então back-ends, que muitas vezes precisavam ser full stack, né? O Django, ele é um framework full stack, se você parar para pensar, né? Porque ele te entrega
de ponta a ponta, desde o back até o não sei se é o front, se a gente pode chamar o que o Django entrega de front hoje, né? Mas ele renderiza o HTML pro usuário lá na ponta, né? Só que com o Django, com o Bootstrap, você resolve essa parte do front-end do Django e você vai focar no back-end, que é o que importa, pelo menos aqui pra gente, né? Se você quiser ser um front-end, aí beleza. Aí eu acho que a gente vai conseguir te ajudar aqui com dica de carreira, mas no lado técnico, o nosso foco é muito mais para back-end, que é onde a gente enxerga também que tá o maior valor. Eu não sei se começar pelo front-end seria uma boa ideia, mas enfim, isso é tema para outro assunto. Então, assim, em resumo, foque em não ser um full stack no começo. Aprenda uma linguagem, aprenda um paradigma, foque em uma área, se a gente pode chamar back-end de área, e foque em trabalhar, em exercer, em praticar todo santo dia. Quando você praticar todo santo dia, aí sim a gente vai começar a abrir caminhos para, quem sabe, você começar a se interessar por outras linguagens, né?